Free Guy. Assiste o filme Free Guy que você vai entender que é um NPC adquirindo consciência, falando, pô, pera aí, como é que é isso? Que é um filme que eu acho interessante nessa ótica. Então, quando ele cria esses NPCs e ele fala, agora eu vou criar um outro ser, um outro jogador, um outro player, e esses caras, eles vão ser o suprassumo da minha criação. Alguns desses NPCs falaram, não, cara, nós que somos. Aí ele falou, não, vocês foram só a prévia, vocês vão servir eles. Eu falei, eu não quero servir isso aí, não. Eu achei que nós éramos seus filhos. Vocês chamam a gente de filho de Deus, seus filhos, né? Porque tem uma classe angelical que são os filhos de Deus, né? No entanto, Deus sabia que isso ia rolar. Claro que ele Porque sabia. Só faz sentido a ideia de Deus se ele sabia que isso ia rolar. Lógico, ele sabia que ia rolar. Claro, fazia parte do plano. Então, o que Deus faz? Deus cria ali, para esses rebeldes, já uma prisão e coloca essa galera que está na prisão junto com esses seres que ele criou. Bota a galera numa prisão que parece um paraíso. É tipo o sapo na panela achando que está no ofurô, mas está sendo preparado para ser devorado, né? E aí que entra o jogo, né? Você tem todo jogo tem o boss, né, meu irmão? Esse é o boss. Tem os outros oponentes menores, mas tem o grande boss. Você vai passando as fases até tu chegar lá no boss final pra tentar vencer o cara, né? E dá pra voltar nesse jogo, Daniel? Do jeito que tu acredita, não, né? De reencarnação? Depois que tu sai do jogo, tu não volta o mais. Game over ferrou, meu irmão. Aí tu vou vai pra outra dimensão, né? Hã? A Bíblia diz que eu fico esperando num canto e quando vem o juízo final, toda essa galera ressurge, ou não? Então, o apóstolo Paulo ele fala, nem todos dormiremos, né? Mas todos seremos ressurretos, né? Porque todo mundo vai ser ressurreto, até os que vão ser julgados para o juízo. Todo mundo vai ressuscitar, todo mundo que já passou pelo planeta Terra. Então, quando ele fala nem todos dormiremos, os caras acham que quem morreu lá atrás está dormindo, esperando chegar o grande dia que Jesus vai ressuscitar todo mundo. Só que a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou então a gente tem essa experiência de que o tempo é relativo quando você toma uma anestesia para fazer um exame. Parece que tu fechou o olho e abriu, sua cara fala. Aí você fala, ei doutor, como é que foi? Quantas horas? 8 horas de cirurgia. Você fala, caraca, meu, parece que eu fechei o olho e abri. Tem um detalhe, tá? Cara, isso é muito maneiro. Existe um professor aí, um médico, anestesiologista. Ele só foi para anestesia porque ele queria entender a consciência humana. Stuart Hameroff. Ele produziu um projeto, cara, junto com o vencedor do Nobel da Física, que é o Roger Penrose. Tá. Então eles têm um trabalho que é sensacional. E aí Deus está fora do universo. Aí o Stuart Hameroff, cara. Verdade, vai. Cara, o Stuart Hameroff, ele desenvolveu uma teoria de que a consciência é um efeito quântico. Se a consciência é um efeito quântico que acontece no cérebro, nos microtúbulos, a consciência... Aí vai um pouco na linha do que eu acho que o professor Nicoleles fala, que a inteligência artificial nunca vai espelhar a consciência humana. Cara, é muito interessante porque ele diz que se existem anjos, eles não podem ter essa consciência que a gente tem, porque eles não têm os microtúbulos. Se existe uma inteligência artificial, ela não vai poder ter a mesma consciência que nós, porque não tem os microtúbulos. E os microtúbulos, através dos efeitos quânticos que acontecem ali dentro, permitem você ter livre-arbítrio. É como existissem as regras. Imagina que você tem um NPC e você tem as regras. Tipo assim, cara, esse NPC não voa, se perder a vida toda tem que morrer. Com o microtúbulo você consegue perverter as regras as quais estavam estabelecidas ali. Então é por isso que os anjos, eles tentam, anjo caído, incorpora no ser humano, porque quando ele pilota o ser humano, ele fala, caraca, é um nível de consciência diferente que eu nunca vou ter. Entendeu? Então ele tem uma experiência que ele nunca teve. Porque a gente tem algo que nenhum outro ser com consciência poderia ter. Então, todos os anjos caídos que existem, eles já existem há muito tempo, é isso? São antigos. Não se formam novos anjos caídos? Na minha visão, não. Mas respeito quem pensa diferente. Entendi, tá bom, mas na tua visão não. Tem gente que acha que tem o anjo e a anja, eles ficam fazendo filhotinho ali, né? Ou alguém veio pra cá
viveu a vida de uma determinada forma, ou foi a Madre Teresa de Calcutá, Sim. ou foi o Pedrinho Aí Matador. morreu, virou um E aí obsessor. ele evolui pra algo, de certa forma. Tem né? gente que crê nisso. Eu creio que a Bíblia fala, né? Cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aí, você me disse que, segundo a Bíblia, vai todo mundo meio que ressuscitar ou estar presente de forma física. Física, no julgamento. Porra, nem cabe, Daniel. Cabe sim, isso aí é palhaçada, pô. Como assim? Porque hoje tem 8 bilhões de pessoas, mas antigamente tinha muito pouca gente. Tinha muito pouca gente. Vai acrescentar pouco. Agora que tem uma galera, entendeu? Se você pegar, cara, desde o início da humanidade até agora, não circulou tanta gente, não. Mortalidade infantil era gigantesca. Metade dos filhos que a mulher tinha morria. Mas esses não contam, não, pra ressuscitar? Conta, vai ressuscitar todo mundo, mas não vai lotar demais a terra, não. E como é que funciona, então? Puta, desculpa se eu estiver me passando, tá? Não, mas, por exemplo, comigo não tem isso, não. Um bebê que foi assassinado porque ele era gêmeo e naquela cultura, gêmeos, um é do bem, outro é do mal. Isso. E um foi pro espaço. Ele vai ressuscitar vai ressuscitar, mas em que medida ele é julgado? Porque ele é um bebê. Então, ele meio que já tá pré-absolvido já, né? Que não deu nem condição do cara ter meio pra escolher o bem e o mal, né? E esse então, cara, ele deu mais alguém? sorte ou mais azar que eu? Não depende, né? Cada um tem a sua experiência, né? A gente não tem os excludentes de ilicitude? Tem. Tipo assim, legítima defesa. Uhum. Legítima defesa minha ou de terceiro. Se eu matei alguém pra defender a minha vida porque ele tava trazendo perigo, isso Sim. não é crime. Não. Né? Estrito cumprimento do dever legal. O policial tá ali, o dever legal dele é garantir a segurança, ele matou o cara, tá valendo. Estado de necessidade. Estado de necessidade tem umas histórias assim meio engraçadas, né? Tipo, eu tô preso numa corda, eu sou o de cima, pra baixo tem uns 30. Aí você tem uma faquinha, você vê que a corda tá arrebentando, você fala, galera, já foi mal, mas calhou de eu estar aqui em cima, né? Então, entre eu e vocês, entre adeus. chorar minha mãe e a tua, adeus. Corta. E fica por isso mesmo. Estado de necessidade. Então você vê, até na concepção humana de certas situações que o cara não fez errado, matou alguém, mas não fez errado, no mundo espiritual tem isso também, né? Você foi pra guerra, cara, você matou gente, você matou na moral, beleza. Muitas pessoas na Bíblia morreram porque mataram pessoas de forma inadequada na guerra. Por exemplo, tinha uma guerra entre o exército de Saul e o exército de Davi, né? E o chefe do exército de Saul era Abner. E esse Abner era um soldado muito, muito bom. E aí o que acontece? Saul morre e o Abner, ele fala assim, poxa, eu não quero trabalhar pro filho de Saul, que o filho de Saul é fuleiro pra caramba. Acho que eu vou trabalhar para Davi. Só que o Joabe, que era primo de Davi, era chefe do exército, ficou com medo do cara tomar o lugar dele, que o cara é mais antigão, mais experiente. Então ele chamou o Abner um dia para conversar. Falou, aí, deixa eu falar contigo aí, não sei o que. O cara fala aí, ele abraçou o cara e deu uma facada. Quando Davi ficou sabendo disso, Davi vira pro filho, pro Salomão, e fala, não deixa Abner ter morte natural. Porque Abner não, Joabe. Não deixa Joabe ter morte natural, porque o que ele fez com Abner não tá certo, não. Era guerra, mas, pô, ele chega, vamos conversar e mete uma facada no cara. Então você vê, tá na Bíblia isso. Então até a Bíblia tem os critérios. Uma criança, ela não tem consciência ainda para escolher o bem e o mal. Então o que vai acontecer com a alma dessa criança? Vai ser eternamente uma criança ali. Vai falar, não falava, vai falar, foi um bebê, que natimorto, nasceu. Mas pode falar também, tinha alma, a alma dele vai estar lá, vai ser uma pessoa inocente e tal, já tá no grupo. Os natimortos vão para cá, já está absolvido, né? As criancinhas, antes de ter antes de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, quando você entende o que é o bem, o que é o mal. E quando que é, do ponto de vista espiritual, que tu vai sabe o que aí? é o bem e o mal? Quando o moleque bate a sua primeira bronha? Não, acho que não, acho que é antes. É? É antes. Quando o moleque fala assim, cara, eu sei que tá errado, mas eu vou fazer. Entendi. Eu sei que isso aqui não é legal, mas eu vou fazer. E é uma ação do Espírito Santo também, né? Que a Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Então já é o Espírito falando, tu sabe que não é legal isso aí, né? Mas a gente vai lá e faz, né? Direto. Vou dar uma sacaneada ali no irmãozinho. Não, é errado, não. Aí fica o demoninho e o anjinho, né? Quando começa o demoninho e o anjinho, já tá valendo o jogo. Entendi, né? tá. É. Entendi.
Cara, eu acho que eu já te falei isso. Eu enxergo, eu acho que Deus, ele se parece muito com quem definiu as regras pra valer, sabe? Programador, pô. É um programador. Pra mim, ele é um programador e um cientista. Eu vejo Deus como cientista, programador que tá rodando o experimento. Entendeu? Entendi, eu acho. Se é que dá pra entender alguma coisa. E não é que se ele já sabe qual é o resultado do experimento, ele não precisa rodar. Não. Vamos supor que ele quer que uma reação química aconteça. Para essa reação química acontecer, tem que ter um catalisador. Então, ele sabe. Nós somos cada um. Vamos lá. Eu sou um e você é um. E quando o meu corpo acaba, o teu corpo acaba e a gente é julgado não sei o quê, num apocalipse e tal, segundo o cristianismo, a gente continua sendo unidade ou a gente volta para uma consciência? Não, continua. Senão não tinha graça, né, pô? Então eu vou encontrar minha mãe, meu avô e todo mundo? Vai. Ou não vai encontrar algumas pessoas, Tudo bem, é possível também. Mas Deus também não falou que o inferno foi feito pro diabo e seus anjos? Sim. Total. Mas para quem se aliançou com eles também, né? Infelizmente, né? Jesus, quando morreu, não foi lá buscar os caras? Foi buscar. Mas ele buscou a galera que morreu antes do dilúvio, né? Era uma galera específica. Não, todo mundo que estava no Antigo Testamento, eles foram julgados de outra forma. Então, quem estava no Sheol, que é o mundo dos mortos, mas que era digno de ser salvo, ele já levou a galera. Essa é a primícia, né? Levou cativo o cativeiro. Então é como se todo mundo... Nem todos, mas uma parte. É porque Jesus, ele vence a morte na cruz. Então todo mundo que morreu antes estava teoricamente morto. Apesar de que a Bíblia diz, né, que nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Abraão, Isaac e Jacó não estão mortos, porque eles estão vivos em Deus. Mas eles estavam como se fossem dormindo. Ele foi lá e pegou a galera. Porque eles estavam no mundo dos mortos. E aí alguns foram levados. Que não é um mundo de sofrimento como o inferno, por exemplo. Talvez não. Entendi. Talvez não. É difícil você A Bíblia interpretar. faz essas distinções desses reinos? Faz. Eu sou, como eu não sou pastor, eu imagino que o cristianismo Mas ser tá pastor falando... não garante não, que tem um monte de pastor aí que não sabe nada também. É verdade. Né? Mas aí não ser pastor garante que eu não sei. Então, às vezes o cara não é e sabe. Tá bom, é verdade também. Paraíso, ou a casa de Deus, de certa forma, aqui onde a gente tá, um lugar onde ficarei quando morrer, esperando o julgamento, e o inferno, que é para onde irei caso seja um condenado. Significa que, pelo que eu tô entendendo, pelo que eu entendi ao longo do tempo, minha mãe morreu, ela não vai pro céu agora. Ela vai ficar ali esperando o julgamento. Só que pra mim é instantâneo, igual a anestesia, né? Fechou entendi. o olho e abriu. Tá bom, entendi. Fechou e abriu. Você não fica lá, tá demorando, Jesus. Entendido. Ele tá dormindo pra valer mesmo. Tá anestesiado, fez uma endoscopia grandona. Exato, entendi. Isso aí. Aí sabe o que é maneiro, cara? Não é tu encaixando as coisas pra elas caberem, não, Daniel? Também. Mas assim, não fui eu que inventei essas explicações, né? A maioria do que eu tô falando são algumas linhas teológicas. Tá. Então eu acho que a gente tem que ter humildade para saber que são linhas teológicas. Existem outras e ninguém garante que a minha é a certa. Eu não sei, às vezes eu tô errado, pô. Tu tá falando um troço que é incomum. Tu é um sacerdote. Sou. Né? Que tá me dizendo que, putz, cara, estudei isso aqui, eu acredito nisso daqui, mas existem tantos jeitos de olhar, inclusive da minha galera, que, putz... Às vezes eu tô errado. E a ideia de compreender o que Deus está dizendo não é um pouco difícil, pretensiosa? Tu entender, tipo, caraca, agora eu entendi o que tá aqui na Bíblia para valer. Ou agora entendi o plano de Deus. Entendi. Não Você é um acha pouco que o cara tá se achando muito? Tu não acha? Porque assim, cara... Não, mas quem te dá um entendimento é Deus. Mas você entendeu ou tu só aceitou? Não, Deus te deu esse entendimento. Ele te permitiu você... Vou dar um exemplo, né? Mateus 16. Jesus chega para os discípulos ali e fala: quem vocês acham que é o Messias? Aí eles falam assim: dizem que foi Elias, né? Ou então João Batista,
Ou então algum dos profetas. Aí Jesus falou, não estou perguntando o que o povo diz, eu quero saber a opinião de vocês. Aí Pedro fala, você que é o Messias, pô, você que é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Ou seja, Pedro não entendeu que Jesus era o Messias porque ele ligou os pontos, montou o quebra-cabeça. Foi Deus que decidiu revelar para ele isso.